até um pouco mais cedo, até pela pontualidade, porque eu disse, olha, chega sempre 10 minutos antes. Ela chegou, né? Está aqui já a secretária de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, CETRABS, Tânia Soares, né? Obrigado, Tânia, por ter aceito o convite do programa Nosso Dia. Vim aqui na manhã dessa terça-feira para a gente falar das ações da CETRABS, né? Que são muitas, né? E tudo que é bom tem que ser falado mesmo, para que as pessoas acompanhem, saibam o que é que está acontecendo, principalmente as pessoas que estão no interior do estado de Roraima, né? Bom dia, secretária. Bom dia, bom dia. Primeiramente, quero pedir a Deus que abençoe cada um de vocês que estão nos ouvindo, abençoe a Rádio Roraima, a M590, então, que nos abençoe. Então, sou a gestora da CETRABS, né, que é o nome mais conhecido. Ela é uma secretaria grandiosa, na verdade, é a terceira maior secretaria do nosso estado. Nós desenvolvemos políticas públicas extremamente importantes que garantam vários direitos à população de modo geral e principalmente à população em risco social e vulnerabilidade social e violação de direitos. A CETRABS, ela é uma secretaria de direitos humanos, ela é uma secretaria do trabalho, é uma secretaria de assistência social e também uma secretaria de segurança alimentar. A partir dessas macropolíticas, elas vão se ramificando de acordo com a natureza de cada política pública. Por exemplo, a assistência social. Ela se ramifica em proteção social básica e proteção social especial. E as demais também acontecem dessa forma. Somando, Ribamar, nós temos 14 políticas públicas em execução. Somos mais de 1.200 servidores que compõem a secretaria. Para quem acompanha apenas de longe, CETRABS, nem sonha que tem todas essas ações acontecendo na secretaria. Exatamente. Ainda há aquela visão que a CETRABS é apenas a nossa sede, onde fica a parte administrativa, ali na Marion de Melo. Mas nós somos 23 unidades. A CETRABS ela é composta por 23 unidades em funcionamento. Agora, em 2024, nós iremos trabalhar, já estamos trabalhando para inaugurar a 24ª unidade, que é o Centro da Juventude. Então, assim, só para ter uma ideia, né, são 23 unidades que funcionam diuturnamente, e dessas unidades, 5 elas funcionam 24 horas de segunda a segunda. Né? Então, ela realmente é muito dinâmica. Nós temos os maiores programas sociais, né, que, na verdade, que Roraima já executou. Né? Então, a CETRABS ela tem mais de 120 programas, projetos e atividades que estão em andamento. Para cada política, você tem uma gama de programas que estão sendo executados. Então, por exemplo, né, então a gente vai dar aqui o exemplo da pessoa idosa. A política da pessoa idosa, que é composta por 2 unidades, que é o nosso abrigo, tão chamado Casa do Vovô, que é um abrigo de longa permanência, e o nosso centro de convivência. Né? Então, ali os idosos eles convivem durante o dia, participam de dezenas de atividades, conforme o seu interesse, que vai da natação, natação. Só, né? No centro tem uma piscina enorme, é uma das maiores piscinas que nós temos no estado institucional. E ali eles fazem hidroginástica, fazem natação, eles fazem karatê, tem a parte de cultura, nós temos um coral com 120 idosos, nós temos dança de salão, nós temos, além da dança de salão, nós temos danças que são mais, vamos dizer assim, não é tão de salão, mas são danças extremamente dinâmicas. Os nossos idosos, eles dançam, cantam. Né? Então, temos alfabetização para idosos que não estão alfabetizados, temos aulas de informática, temos aulas de corte e costura, de artesanato, temos aulas de maquiagem, enfim. Então, só para ter uma ideia, no Centro de Convivência de Idosos,
que hoje nós atendemos 850 idosos de forma regular. Diariamente, passam por nós 300 idosos, de uma forma assim, diária. Né? Então, às vezes a mais, às vezes a menos, depende realmente das atividades que eles têm interesse. E, é claro, temos o Abrigo do Vovô, que é referência nacional. No ano passado, nós ganhamos como o Estado amigo da pessoa idosa. Foram apenas 5 estados premiados. E Roraima foi um dos estados que recebeu o prêmio. Né? Temos atualmente 36 idosos, que é de longa permanência, eles moram lá. Né? Eles moram lá conosco. E quem são esses idosos? Aqueles que também, de alguma forma, sofreram violência, foram abandonados pela família. Então, todos eles são judicializados. Não existe uma entrada espontânea no abrigo do idoso. Muita gente nos pergunta, como é que eu posso colocar um idoso no abrigo? A pergunta é, esse idoso é da sua família? Tem família? Tem alguém que possa cuidar? Tem. É porque a gente não está conseguindo cuidar. Infelizmente. Por lei tem a obrigação de cuidar. Exatamente. Né? A família então, tem a obrigação. Quando um idoso entra no abrigo, é feito toda uma pesquisa para poder, todo um trabalho, porque, por lei, ele tem que ficar com a família. A família é que tem a obrigação de cuidar do seu idoso. Né? Então, se ele tem alguém da família, a gente procura buscar essa pessoa que possa recebê-lo. Aí, quando chega numa situação que não tem absolutamente ninguém para cuidar desse idoso, aí sim. Aí o Estado entra. Aí o Estado entra. Né? Mas o idoso, ele vai por meio de decisão judicial. Todos os acolhidos dos abrigos do Estado, a entrada para esse acolhimento, para essa proteção, ela primeiramente tem que ser uma decisão do juiz ou do Ministério Público. Até porque senão todo mundo diz, não, eu quero ficar livre daqui dessa pessoa idosa, que isso é um peso morto, a família não quer aceitar, e todo mundo vai querer colocar lá dentro do abrigo, né? E não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Recentemente saíram algumas falas, fake news, sobre o abrigo do idoso. E aí eu quero aproveitar a grande oportunidade, e agradeço a oportunidade que a Rádio Roraima está nos dando, de dizer que as portas estão abertas para todos que ainda não conhecem e que queiram conhecer o nosso abrigo do idoso e o Centro de Atenção à Pessoa Idosa, que nós chamamos de CIAP. O CIAP, ele é referência, como eu já disse, é referência nacional no Brasil, é referência no Brasil como boas práticas, né, do cuidado ao idoso. E lá nós temos parcerias que nos fortalece ainda mais. Nós temos parcerias com o próprio Ministério Público do Estado, temos parceria com o Ministério Público do Trabalho, temos parceria com a Receita Federal. As universidades e as faculdades particulares têm o nosso abrigo do idoso como um campo de estágio. Então, tanto a federal quanto as faculdades particulares, nós temos convênios com essas instituições que utilizam o nosso abrigo como estágio. Então, Ribamar, jamais teríamos parceiros tão importantes, tão renomados, se não fôssemos uma boa prática, uma excelente prática no cuidado ao idoso. Que a gente percebe, né, claramente, pelas ações realizadas, a qualidade de vida que essas pessoas têm lá dentro, né? Exatamente. O idoso acolhido, ele está numa situação diferenciada, mas mesmo assim a gente procura aumentar ainda mais a qualidade de vida dele e o tempo de vida, né? Com atividades específicas. Os 850 idosos é a política da prevenção. Né, a política da prevenção. Toda sexta-feira nós desenvolvemos encontros temáticos.
para que eles não possam assim sentir tanta falta. Por exemplo, tanto os acolhidos de longa permanência e os demais, para que eles possam não ficar naquele sentimento e a saudade de práticas sociais que eles estavam acostumados. Então, a gente faz a sexta-feira do churrasco, e aí a gente faz um grande churrasco, a gente faz outras atividades como festas temáticas, carnaval, Páscoa, Natal. Agora mesmo, você está convidado para participar da nossa festa de carnaval. Olha só que legal. Bom Não, demais, são lindos, né? bom demais. Aí está todo mundo caracterizado, todo mundo com as suas máscaras, as suas roupas específicas, e é uma alegria total. Né, como eu falei, nós, dos parceiros, a Receita Federal do nosso estado, né, por meio dos delegados Roberto e Omar, eles receberam vários auditores fiscais do trabalho de todo o país. E recebemos lá no Abrigo do Idoso, lá no CIAP. Foi muito lindo ver os auditores emocionados, né, porque nós desenvolvemos um projeto chamado 60+, junto com a Receita Federal, né? E aí foi muito emocionante e eles ficaram extremamente encantados, que diz que nunca viram idosos tão ativos, tão felizes e alegres e talentosos como como aqui no nosso estado, porque o idoso é tratado com é ativar a vida do idoso, trazer alegria e a felicidade. Então, tudo que a gente faz para os nossos idosos ou para as pessoas com deficiência, que nós temos também, 2 unidades, são para trazer a vida, trazer a alegria. Não é só para acolher e deixar eles lá não, parados. pelo tem que contrário. ter as atividades para deixar eles à vontade. Né? Essa é a intenção. Né? Não, a intenção é essa. Não tem uma atividade morninha, não. As atividades lá não é aquela morninha, não. É atividade para aquecer o corpo e a vida de cada pessoa acolhida que está na condição de idoso. Também temos 2 unidades que acolhem pessoas com deficiência. Nós estamos aí com mais de 3.000 pessoas que nós acompanhamos com deficiência. Nós temos o CAPD, que é o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência. E a nossa campanha dentro da CETRABES não é pessoa com deficiência, é pessoa com eficiência. Porque nós olhamos o ponto forte da pessoa. E de verdade, Ribamar, é um termo que é usado pela Organização Mundial da Saúde, mas é um termo que eu não gosto. Porque você tem pessoas, nós temos 25 servidores com eficiência, mas para muitos é com deficiente. Aí eu pergunto, a pessoa faz uso de cadeira de roda. Pronto. O problema dela é mobilidade. Ela precisa de uma cadeira de rodas para poder se locomover. Agora, é uma pessoa que tem total cognitivo preservado, pessoas que são formadas com nível superior ou não, pessoas que apresentam tudo que você precisa de uma pessoa, do seu cognitivo, do seu conhecimento. Como é que eu posso chamar essa pessoa com deficiência? É verdade. Ela tem uma parte, né? Uma parte dela é comprometida, se são os membros inferiores. Lá nós temos um servidor que ele é deficiente auditivo. Pronto. Agora, o resto é todo preservado. Entendeu? E temos até os nossos servidores que têm síndrome de Down também. Então, né, nós temos o Pedro, o Mel, que tem síndrome de Down. O que nós olhamos? Qual é o talento, o potencial do Pedro e do Mel? Esse é o potencial. Então, o investimento é aí. Vamos explorar isso aí. Então, a gente olha o lado da eficiência, não a dimensão da deficiência. E com isso faz toda a diferença. Né? Toda a diferença. Nós temos 2 unidades, que eu estava falando para você, que é lá no São Sebastião, que é o CAPD, que também tem uma piscina maravilhosa. Lá nós desenvolvemos atividades esportivas, culturais, desenvolvemos a parte da saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde, desenvolvemos a parte da educação
em parceria com a Secretaria de Educação. E temos uma unidade de capacitação profissional. Essas pessoas que são atendidas no CAPD, nessa parte tanto da educação quanto da capacitação profissional, eles têm projetos específicos. Inclusive na universidade, nós preparamos jovens nessa condição que eu estou te falando, olhando o lado da eficiência. Já colocamos na Universidade Federal pessoas no curso de medicina, pessoas no curso de assistência social e outros cursos de interesse. Só no ano passado, nós homenageamos 10 jovens que foram reconhecidas num grande evento nosso, porque eles conseguiram passar na universidade. Olha só que bonito. E tinha, né, uma de medicina, que passou no curso de medicina. Então, muitas vezes é a falta de oportunidade que estão tendo agora e agarraram, né, e conseguiram. Exatamente. E a ecoterapia. A ecoterapia, que fica lá no Parque de Exposição, é um lugar lindo. Usamos o cavalo como um mecanismo terapêutico, como um instrumento terapêutico. É todo um trabalho específico, também em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação. Foi totalmente reformulado, né, e está revitalizado, reformado, enfim. Atendemos aí na totalidade mais de 3.000 pessoas nessa condição. São muitas ações da CETRABS, né? E vamos tentar falar aqui um pouco de cada uma, né? Se eu soubesse que era... acho que é a primeira vez que eu entrevisto... Não, teve lá na Expofé, eu entrevistei lá na Expofé você me entrevistou. É verdade. Vamos falar sobre, por exemplo, abrigamentos institucionais do Estado. São muitos também, né, Tânia? São. Nós temos 5 unidades de abrigamento, de acolhimento. Essas unidades, elas estão na responsabilidade da política de proteção especial. A política de proteção especial, ela tem a finalidade de proteger todo aquele que teve violação de direitos. E quais são as violações de direitos? Quando os seus direitos são violados, por exemplo, aquelas crianças e adolescentes que sofreram violência doméstica, abuso sexual, que foram abandonadas, né? Então, que estão em risco social, né? Em risco social, e o Estado entra para assumir a tutela dessas pessoas. Então, elas estão sob a responsabilidade do Estado e elas entram para que a gente possa, o Estado possa garantir esses direitos que foram violados, motivo que as levaram para as unidades de acolhimento da CETRABS. São unidades que funcionam 24 horas, de domingo a domingo. E não são tão divulgadas já para preservar todo mundo que está lá, né? Exatamente. A questão das unidades, dentro da política de proteção especial, elas não podem ser assim. Eu não posso ter, por exemplo, uma placa informando aqui a casa de tal. Não dá. Porque elas estão sob proteção. Elas estão sob proteção do Estado. Então, as unidades, elas são estilo residência, né? Até a própria estrutura predial tem que ser o mais próximo possível de uma residência, mas é claro que dentro dessa residência elas terão acesso o que nós não temos em nossas casas, por exemplo. O que eu digo assim, é uma residência extremamente melhorada. Por quê? Porque tem equipes de saúde, tem equipe pedagógica, tem cuidadores. Só para você ter uma ideia, vou falar do abrigo masculino. O abrigo masculino, ele é para acolher jovens a partir dos 12 anos até 18 anos incompletos. Né? Atualmente nós temos lá 20 jovens, porque tem também uma limitação, não é um abrigo que possa acolher 50, 60. É um abrigo que possa acolher a quantidade exata para dar um atendimento individualizado para cada acolhido. Lá no abrigo, nós temos, só nesse abrigo, que acolhe 20 jovens, nós temos 21 cuidadores.
além dos professores, além do técnico de enfermagem, além dos motoristas. Todos os abrigos eles têm, né, o seu carro ou carros, dependendo do abrigo. Ele tem até muito mais do que um carro. Eu vou dizer o do idoso, por exemplo, né, são vários carros que ficam em plantão. Os adolescentes, quando estão no período de aula, a gente leva e busca. Algumas vezes passa aí na mídia, tem um carro da Cetrabes ali numa escola parado. Sim, tem, que os carros são adesivados, mas ele está levando e buscando esse adolescente na escola. Esse é um compromisso. Não tem como. Tem um carro da Cetrabes num posto de saúde, no hospital. Tem, porque ele está levando e buscando um acolhido, se é necessário que ele vá a um posto de saúde, se é necessário que ele esteja, por exemplo, no HGR ou qualquer outra situação. E realmente tem. Atividades culturais. Tem um carro da Cetrabes ali no cinema. Pode ter, porque nós também levamos os nossos adolescentes, são parcerias que nós temos com o cinema, que nos abre vagas e possibilidades para levar os nossos adolescentes para o cinema. Levamos os adolescentes ao cinema. Então, é isso. Não tem... um trabalho social, né? Extremamente social e de garantias de direitos. O que nós garantimos? O direito à saúde, o direito à educação, garantimos o direito à cultura, o direito ao esporte. É exatamente isso. Quando há uma violação de direitos, o Estado tem que entrar para garantir esses direitos. E não importa quanto tempo ele vai ficar no abrigo. Se ele vai ficar uma semana, um mês, 2 meses, nós temos que fazer como se ele fosse ficar muito tempo. Vai ficar 2 meses? Tem que matricular na escola, tem que acompanhar, tem que levar, tem que buscar. E dentro do abrigo tem uma pessoa que ajuda esses adolescentes a fazer as atividades escolares. Com certeza. Bom, é um tema um pouco assim, digamos, ruim de falar, mas a gente tem que tocar nesse assunto. Recentemente teve esse caso, uma fatalidade dentro de um abrigo, né? E como o nome diz, foi uma fatalidade, né? Exatamente. Nós todos lamentamos profundamente a situação que ocorreu dentro do abrigo feminino, né? Que o abrigo feminino acolhe meninas a partir dos 12 anos aos 18 anos incompletos, né? Então, lá nós acolhemos as meninas que também tiveram os seus direitos totalmente violados, né? Houve uma fala que era um local de meninas faccionadas. Não é. Pelo contrário. Todas as meninas que estão acolhidas hoje, inclusive a adolescente envolvida nesse fato trágico, nessa fatalidade, é uma adolescente que está conosco desde criança, desde os 7 anos. Ela pertenceu ao abrigo infantil. Quando ela completou 12 anos, ela foi para o abrigo feminino. Mas ela foi acolhida durante esses anos todos, exatamente porque, quando criança, os seus direitos foram violados. Totalmente violados. Sofreu todos os tipos de violência que nenhuma criança deveria sofrer. Nenhum adolescente deveria sofrer. Então, ela estava acolhida, sob proteção. E aí, nessa questão do fato lamentável, da fatalidade, que nós lamentamos, também estamos muito impactados, estamos tristes com tudo isso, com a nossa servidora. Foi uma fatalidade. Todos os nossos abrigos, eles são monitorados. Nós temos câmeras que monitoram diuturnamente, que a gente faz todo o processo de acompanhamento. É claro que as pessoas dizem
por desconhecimento ou por maldade mesmo, que não havia, que não há câmeras, que ninguém... Aí começam, né, essas narrativas do mal, que eu digo. Né, porque só pode ser do mal. Infelizmente, tem pessoas que vivem de fazer isso. Vivem de fazer maldades, falar maldades, jogar venenos. Mas as câmeras, elas foram entregues à Polícia Civil, né? A Polícia Civil, e são câmeras que a gente consegue enxergar todos os ângulos, e lá diz claramente os fatos que ocorreram. Por isso que a gente afirma e reafirma, foi uma fatalidade, infelizmente. Infelizmente, né? Foi uma fatalidade. A servidora envolvida, a nossa querida Ana Maria, ela é uma servidora que estava conosco desde 2020, uma das melhores cuidadoras que nós temos dentro do grupo geral de cuidadores, super carinhosa com a própria adolescente envolvida e vice-versa. Não houve nenhum tipo de violência. Não houve agressão, nada. Não houve nenhum. As imagens são claras. Né? As imagens são claras, né? Então tudo isso vai ser esclarecido, tudo isso vai ser esclarecido, todos os fatos. As pessoas que não acompanham, que desconhecem como é que foi, já julgam. Não, aconteceu um assassinato, morreu alguém. Não é nada disso, né? Não existiu isso. Né? Não. Logo que, infelizmente, o fato ocorreu, começaram nas redes sociais muitos fake news, muitas mentiras, né, sobre o fato. Foi uma coisa assim, relâmpago, meu Deus do céu. A gente até fica... Como é que as coisas, né? E aí começaram muitas narrativas totalmente erradas, absurdas, como eu disse para você, né, que a nossa adolescente era uma faccionada, era isso, era não sei o quê, houve violência, nada, foi uma fatalidade, não houve nenhum tipo de violência. Nós lamentamos, né, que primeiro pelo acontecido e depois pelas narrativas mentirosas, né? É lamentável que pessoas ainda se prezem a isso, né? E eu vejo com grande tristeza o ser humano que, mesmo com base nas informações corretas, dizem que nós estamos mentindo. Sabe? Nós que convivemos, né, diuturnamente dentro do trabalho, do processo, e todos que estão lá. E aí ainda diz que não. Ainda dizem que... Por isso que eu digo... querem conhecer as unidades. Elas são unidades que a gente recebe, né? A gente recebe pessoas que queiram conhecer as unidades. Você não pode divulgar, né? Não. Se quiser conhecer o trabalho... conhecer o trabalho... Você não pode divulgar. Bom, secretária Tânia, tem um programa lá na CETAB, são vários, mas tem um que eu, especificamente, eu adoro e gosto muito de falar sobre isso, que é o Colo de Mãe. Eu acho fantástico esse programa, né? O Colo de Mãe, até no termo Colo de Mãe, nos traz a memória afetiva do colo das nossas mães. É verdade. O nome do projeto, ele tem a homenagem a todas as mães, né? Na época do Colo de Mãe é um programa estadual da política da primeira infância, que é uma das políticas que nós trabalhamos dentro da unidade da CETRABES e que é uma prioridade para o nosso governo. O governador Denário é um governador que tem as políticas sociais como o seu viés, né, também de prioridade, porque o governador, ele sabe, como todos nós da equipe, que alavancar um estado, você também precisa alavancar, trabalhar e potencializar as pessoas. E esse reconhecimento traz a prioridade para a primeira infância, porque na primeira infância você trabalha a política da prevenção. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, juventude, idoso, de uma certa forma, você trabalha, às vezes, muito mais o viés compensatório, porque a primeira infância não houve um investimento
adequada. Então, assim, é como uma casa. A casa é firme, ela Tem um bom alicerce. Então, tem que ter um bom alicerce. Parede sem um bom alicerce não segura por muito tempo. Teto sem boas paredes e o alicerce não segura muito tempo. E a gente até faz essa analogia. O teto são as pessoas que estão da melhor idade. As paredes são os jovens, as pessoas jovens. E o alicerce, a infância. O alicerce é a infância. Então, você começa a construir essa sociedade saudável, potente, produtiva, a partir desse alicerce. Então, a primeira infância. Aí, o colo de mãe, a primeira dama, que foi a precursora, impulsionou, né, esse programa específico, Colo de Mãe, e colocou exatamente o nome em homenagem à mãe. A mãe dela, a minha mãe. Sim. A nossa mãe. Que foi essa homenagem a todas as mães, porque todas as mães colocam seus filhos no seu colo. E todos nós, na condição de filhos, quando estávamos e estão ainda, quem tem a sua mãe, doentes, tristes, preocupados, o que a gente faz? A gente recorre à pessoa... O colo de mamãe. O colo de mamãe, né? O colo de mamãe. E aí o colo de mãe tem essa finalidade de ajudar as mães a partir da gravidez até os 3 anos de idade, são as crianças que estão no colo de mãe. Aí, durante esse período da gravidez aos 3 anos de nascimento da criança, nós temos várias ações, vários programas acontecendo. Um deles é a entrega do enxoval, porque, infelizmente, muitas bebês nascem e não têm nem roupinha para sair da maternidade. Ainda tem, principalmente as mães que são migrantes. Isso é muito recorrente, as mães migrantes não terem roupas para tirar o seu bebê. Difícil, já chegam com a situação difícil. Então, aí vem um enxoval completíssimo. E aí, para poder trazer um pouco a nossa realidade de Roraima, além das roupas comuns de bebês completo, vem também a rede, que é uma para poder valorizar a cultura indígena do nosso estado, um pouco dessa cultura. Aí vem as redes. Bom, também dentro do programa Colo de Mãe tem um complemento lácteo. Esse complemento são para os bebês a partir de 6 meses e 1 dia. E em casos excepcionais, se a mãe não tem leite, ou se tem algum problema de algum tipo de doença que ela não possa amamentar, ou o bebê tem intolerância ao leite materno, que também pode acontecer. Aí, a partir de um laudo médico, de uma autorização, né, do pediatra, enfim, a mãe pode... o bebê pode receber o leite, ou a mãe faleceu, enfim. São as excepcionalidades que nós entregamos leite antes dos 6 meses completos. Mas, dentro de uma normalidade, o bebê começa... Ou os bebês, porque tem muitos trigêmeos aqui no nosso estado, Ribamar, é incrível, muitos. Trigêmeos e gêmeos. E as mães que têm trigêmeos e gêmeos... Imagina só, né? Muitas mães com trigêmeos. Aí nós entregamos 3 enxovais, nós entregamos 12 latas de leite, ou é o NAN ou é o leite ninho, de acordo com a faixa etária da criança mesmo. A gente faz esse cuidado, não é qualquer leite ninho. É o leite ninho específico para aquela... O pediatra está indicando, né? Exatamente. Então, são 4 latas por mês, que é o cálculo... Para cada criança. Para cada criança. Porque tudo que nós vamos fazer passa pela nutricionista. É igual o cesta da família. Então, o que um bebê precisa, qual é a quantidade de leite que uma criança precisa dentro de uma normalidade, né? Tendo aquela quantidade nutricional necessária, nem mais nem menos. Isso, então, são 12 latas, são 4 latas por mês. E aí, se são trigêmeos, são 12 latas por mês. Se são gêmeos, são 8 latas por mês. Então, as crianças vão receber, a partir de 6 meses e 1 dia, até 3 aninhos.
Né? Isso Ou seja, é um atendimento bom demais, né? Para aquela pessoa, principalmente, que está passando necessidades. Exatamente. Né? É segurança alimentar e nutricional. É como você falou, né? É a base para a criança possa ter, né? Ser para o bebê, para ser uma criança boa, feliz, nutrida, né? Exatamente. Uma criança bem alimentada, bem nutrida, ela vai crescer de forma forte, né? Vai desenvolver todas as suas capacidades intelectuais, físicas, né? Vai ter um desenvolvimento normal, um desenvolvimento humano normal. Precisa. E dentro do programa também, além do enxoval, além do complemento alimentar, para garantir a segurança alimentar e nutricional, nós temos acompanhamentos em casa. Nós temos as visitadoras do colo de mãe. Essas visitadoras, todos os dias, elas estão a campo. Hoje nós já estamos atingindo 5 mil bebês, 5 mil mães. Só que aí bebês são muito mais, porque tem mães que têm trigêmeos. É verdade. Né? E essas mães, então nós acompanhamos em casa. As visitadoras vão na casa, verificam se os bebês estão bem alimentados, se eles estão bem cuidados, dá as orientações para as mães, levam brincadeiras, ensinam às mães algumas atividades lúdicas que as crianças podem desenvolver ainda mais. Dentro dessa questão do colo de mãe, nós entregamos um brinquedo pedagógico também. No dia das crianças, de Natal, para essa faixa etária, a gente não entrega qualquer brinquedo, a gente entrega um brinquedo pedagógico. Esse brinquedo pedagógico é o nosso cubo, que é exatamente adequado para aquela faixa etária, para a criança começar a aprender as cores, o tamanho, as figuras, a poder fazer encaixe. Então, tudo isso é orientado. Dentro do colo de mãe, nós temos uma unidadezinha, que eu falo unidadezinha, mas ela é enorme de missão. Essa unidade é um espaço que nós temos na maternidade, com a presença, uma parceria com os cartórios, tanto em Rorainópolis como aqui em Boa Vista. Nos cartórios, as mães, elas não saem de lá sem primeiro fazer o quê? A certidão de nascimento. Olha só que legal, né? Então, nós temos 2 cuidadoras, uma equipe lá. Essa dupla dinâmica, elas fazem busca ativa, orientam as mães, no sentido de não saiam da maternidade sem primeiro registrar a sua criança. Então, para você ver. Então, eu te pergunto. Isso a custo zero. Não. Para a família. A custo zero para a família. E a partir do momento que todo esse trabalho é feito, o que nós fazemos? Nós temos um carro, que é o carro Colo de Mãe, que é em parceria com a Secretaria de Saúde. Aliás, são 2 carros, né? Nós temos 2 carros, motorista e tudo. A mãe, o casal, a família que não tem condições de pegar um Uber, um táxi ou não tem um carro próprio, o que a gente faz? A gente pega essa mãe com o bebê, a família leva para casa. Da maternidade para casa. E não é numa ambulância, é um carro específico. Não, é um carro específico. A gente leva para casa, porque é tantos objetos, né? É o bebê, a mãe que está naquela situação delicada, pós-cirurgia ou pós-parto normal. Então, a gente leva em casa. E o carro ele fica 24 horas, de domingo a domingo. Então, a qualquer momento que esse carro for acionado, ele está lá à disposição para levar. Tem as rodas de conversas, as palestras. Todas as mães elas são chamadas 2 vezes por mês para poder participar de palestras. E aí as palestras chamamos profissionais diversos que vão orientar, discutir um tema que vai ajudar essa mãe a entender a como cuidar melhor da sua criança. As mães que estão em vulnerabilidade grave, elas são encaminhadas para o Cesta da Família, para que elas possam receber o Cesta da Família. Quando uma visitadora vai visitar uma beneficiária do colo de mãe, ela vai com um olhar amplo. Por exemplo, ela chega na casa dessa mãe para visitar o bebê.
e conversar com a mãe nesse acompanhamento. Se ela observar que tem um jovem ocioso, aí ela traz a informação para a política da juventude que nós temos. Se ela observar que tem um idoso que está sofrendo, sei lá, qualquer tipo de situação, essa informação vai para a política do idoso. Se ela observar que os pais estão desempregados, que é mais recorrente, ou que o pai está desempregado, por isso que estão na condição de vulnerabilidade, nós temos a política do trabalho, emprego e renda. Nós temos o Cine, né? O jovem, ele está ocioso. Temos, dentro da juventude e do trabalho, emprego e renda, a política de qualificação dos jovens, que é o Emprega Jovem. Então, a informação volta para a secretaria, a informação ela tem que ir para as políticas específicas, e aí as políticas específicas vão dar uma resposta. O que geralmente acontece? Vai visitar, chegou lá e encontrou uma pessoa com deficiência, por exemplo. Precisa de uma cadeira de roda. Volta a informação e a gente providencia essa cadeira de rodas. Então, Ribamar, é assim que as coisas acontecem. A população que está nos ouvindo. Muitas vezes não tem conhecimento dessa ação, da grandiosidade que é. Né? Exatamente, da grandiosidade de um trabalho de um governo sério, né, e de uma secretaria séria, comprometida com a missão de cuidar das pessoas. E que não é só um assistencialismo de chegar aqui, vou te dar uma cesta básica, vou te ajudar. Tem até a questão, como a senhora falou aí, se o pai está desempregado, tenta, né, de alguma maneira, qualificar aquela pessoa para colocar no mercado de trabalho. Exatamente. Essa palavra do assistencialismo, ela é uma palavra que... Porque a gente tem que fazer uma diferença, o que é assistencialismo e o que é assistência social. Sim. Por exemplo, se o assistencialismo desenvolve quem não está dentro da política pública de proteção social. Então, você tem qualquer uma outra atividade do mundo que não seja a proteção social a vulneráveis. E aí você vai lá, quer dar uma cesta, você quer ajudar alguém, né? Então, esse é um trabalho, está dentro da concepção do assistencialismo. Quando uma cesta básica ela é entregue como um programa de proteção social, como um programa de segurança alimentar e nutricional dentro de políticas públicas, ela não é assistencialismo. Inclusive, o alimento, ele é um direito constitucional, está na Constituição. Verdade. Está na Constituição que qualquer sujeito, independente da sua condição financeira, independente do seu gênero, independente do seu poder econômico, ele é um sujeito de direitos. E um dos direitos que para garantir a dignidade humana é a comida. Alimentos é um direito constitucional. E esse direito constitucional, todos nós temos obrigação de garantir esse direito constitucional, principalmente os agentes públicos, principalmente o executor de políticas públicas. O que o governo Denário faz, o que nós fazemos, é garantir direitos. O programa Cesta da Família, que atende até 50 mil famílias, que corresponde a 250 mil pessoas. Isso colocando na média de 3 pessoas. A gente coloca na média de 5. 5 pessoas numa porque casa. É um dos critérios que a gente trabalha, são residências, beneficiários, com a média de 5 pessoas. Né? Então, aquela cesta, ela consegue alimentar 5 pessoas durante um mês. A nutricionista fez o cálculo. Claro que tem famílias, né, que é a nossa média para a gente calcular. Então, por isso que eu falo que a nossa cesta da família, ela atinge 250 mil pessoas de forma direta. São 50 mil beneficiários. Quando o beneficiário... Isso em todo o estado, né? Todos os 15 municípios. Quando o beneficiário recebe a sua cesta, que corresponde a uma alimentação de um mês,
ela não vai se alimentar sozinha. As pessoas que estão com ela serão alimentadas por meio daquela cesta. Então, o programa Cesta da Família, que bom que a gente está tocando nesse assunto, o programa Cesta da Família é para garantir o direito mais básico de qualquer ser humano: comida, alimentos. A partir da garantia desse direito básico, desse direito constitucional, eu até digo, Ribamar, do direito divino. É verdade. Porque mesmo Deus nos colocou na Terra para cuidar das pessoas também, uns aos outros. Com certeza. Aí, como que você não é agente público, não é servidor público, você não está executando políticas públicas. Mas, ao ver uma pessoa que está passando extrema necessidade, que não tem comida dentro de casa, você tem duas opções. Ou você ajuda essa pessoa, ou você desconsidera essa condição desumana desse sujeito. Muitos desconsideram. Principalmente quem nunca passou fome, quem não tem comida farta em casa, quem não consegue sair do seu universo para conhecer a realidade de muitas famílias. Então, assim, nós chegamos nas casas para entregar o Cesta da Família, tem pessoas que abrem a geladeira, só tem água. Tem pessoas que nos dizem, o que eu como durante toda a semana é água com farinha, ou é só miojo. Ou eu como porque a vizinha deu, ou porque eu peguei no lixo, ou porque eu fui ali, enfim. Então, são essas pessoas. Nós estamos garantindo direitos, né? Constitucionais, divinos, políticas públicas. A cesta de alimentos, que o nome do nosso é Cesta da Família, ele está dentro da política de segurança alimentar e nutricional e está dentro da política de proteção social. Quando uma cesta chega numa família, o que acontece? Nós tiramos uma criança do trabalho infantil, nós tiramos uma adolescente da prostituição, nós minimizamos a saúde mental dessa família, porque para um pai, para uma mãe que tem filhos e não tem o que dar de comer para esses filhos, porque está desempregado ou porque não tem comida em casa, é uma loucura. Nós temos estatística que dizem assim, por que as adolescentes entram no mundo da prostituição? Por quê? O que elas buscam em primeiro plano? Levar comida para casa. Então, quando uma cesta da família entra numa casa, diminuímos o percentual de crianças que vão deixar a escola, deixar de brincar para poder trabalhar na rua ou trabalhar em qualquer lugar para levar comida para casa. Diminuímos o número de adolescentes que possam utilizar a prostituição para levar comida para casa. Diminuímos o nível de violência doméstica, onde o pai, né, acaba submetendo a certas situações de violência à mãe para poder levar comida para casa. Olha só o que significa a entrada de comida, de alimentos dentro de casas de pessoas extremamente vulneráveis. É um alcance social inimaginável, né? Só quem trabalha ali no dia a dia é que pode ver a alegria das pessoas, exatamente, né? O brilho dos olhos ao receber uma cesta. Nossa, você vê pessoas que, quando a gente faz... Quem acompanha nossas redes sociais, a gente... quando há essa entrega do alimento, eles buscam através ali no nossa central de distribuição ou por meio do cartão, você vê realmente, era a única agora sim, eu vou poder dar um arroz, um feijão, um macarrão, um café, açúcar, biscoito, porque até então, é como eu te falei, a gente já chegou em casa onde as pessoas só comiam miojo, já chegamos em casa onde era a farinha com água a semana inteira, as crianças. Você vê as crianças pegarem a cesta, que é bem pesada, elas pegam a cesta numa alegria e já abre, já quer comer o biscoito, já quer
tomar leite. E é assim. Então, essa é a diferença, Ribamar. O que nós fazemos não é assistencialismo. Assistencialismo são situações esporádicas, são pessoas que, claro, são pessoas boas, querem fazer caridade, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando um programa ele é executado por meio de políticas públicas, existem leis, está dentro da política de assistência social, ele é legítimo esse programa, ele faz parte da política pública de assistência social, de proteção. Todos os dias, todos os meses, todos os dias, todos os meses. Não existe política pública onde você tem que parar de fazer a garantia de direitos por um período, por alguma outra situação. Então, assim, as pessoas elas precisam de alimentos para ter um mínimo de dignidade humana. Aí, a partir daí, ela vai ter condições de trabalhar. Como é que vai trabalhar de barriga vazia? Ela vai ter condições, as crianças, né, de estudar. Como é que vai estudar de barriguinha vazia? Elas vão ter condições de sair para procurar o seu emprego, né, e de cuidar dos seus filhos. Dignidade, né? Não, dignidade humana é um direito, não se questiona, não se deve questionar o principal direito humano, que é a dignidade humana. Eu até digo, até os pets. Hoje, gente, você tem um pet, tem um animalzinho doméstico ou qualquer tipo de pet. Qual é o direito básico que você tem que garantir para o teu pet? No mínimo, alimentação, né? No mínimo, alimentação. E por que, para o ser humano, a gente não pode garantir o direito mais básico e humano de um sujeito, que é a alimentação? Com certeza. Você imagina um pai de família, a mãe de família, vai dormir sabendo que nem jantaram e no outro dia não sabe o que é que vão tomar no café. Olha só que situação. Como é que você consegue manter uma dignidade? Não mantém. Não mantém uma dignidade. Voltando para os nossos abrigos, todos os acolhidos, nós mantemos 6 refeições por dia. Algumas pessoas até questionam, mas 6 refeições por dia? Sim, 6, porque as refeições, o nosso organismo, ele precisa, para se manter 100% na dinâmica do organismo, de 6 refeições por dia. E aí a gente mantém nas unidades de acolhimento o café da manhã, aí no intervalo entre o almoço tem um pequeno lanche, o almoço, aí no intervalo entre almoço e o jantar tem um lanche, aí tem o jantar e depois do jantar ainda tem um outro lanche, que é a ceia, tão famosa ceia. Na verdade, todos nós deveríamos comer dessa forma. É verdade. Comer um pouco a cada, pelo menos, 3 ou 4 Exatamente. horas. A nossa refeição, para nos manter naquele dia, ela deveria estar dividida em 6 momentos. Né? Tem muita gente que diz, é muita comida. Não é muita comida. É o que o nosso organismo precisa dentro da dinâmica de um organismo. Isso é feito através de estudos, né? Das São nutricionistas. estudos nutricionistas são estudos, isso aí é ciência. Aí o que acontece? Claro, tem que saber comer. Sim. As 6 refeições. Né? Então, aí elas são balanceadas, tem a parte nutricional, tem que saber equilibrar essas 6 refeições. Para poder ir dentro das nossas unidades, que são de acolhimento, as nutricionistas fazem todo o cardápio, fazem um acompanhamento, e assim a gente vai executando a proteção social a essas pessoas que nós acolhemos, a garantia da segurança alimentar e nutricional, porque a segurança alimentar você vai garantir a comida. Nutricional, a comida ela tem que ter valor nutricional.
Essa é a diferença. Porque muitas pessoas comem, se alimentam, mas de forma errada. E até de mastigar de forma errada. Totalmente. Aí não acaba tem não absorvendo os alimentos completamente. Né? Os Aí não nutrientes. tem um valor nutricional. Está aí a importância das nutricionistas, dos profissionais na área de nutrição, porque sabe muito bem como organizar uma alimentação que tenha valor nutricional e que vá atender às nossas necessidades humanas enquanto desenvolvimento humano. O organismo passa por processos de desenvolvimento físico, de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento mental. E para que esse desenvolvimento humano aconteça nas suas etapas, a partir da gestação, da concepção, até a última respiração de um ser humano, a gente passa por momentos diferentes. Por exemplo, a comida, o alimento que é para a criança é um perfil, o alimento do adulto é um outro perfil, o alimento do idoso é outro perfil. Tudo isso a gente considera nas nossas unidades de acolhimento. É a comida para tudo. Não. Toda unidade de acolhimento tem a sua cozinha. Tem a sua cozinha, tem o seu cozinheiro, tem a sua equipe. A gente não compra comida igual para todo mundo, não. Tem que ser diferenciado. Né? É diferenciado. O abrigo infantil, o abrigo de adolescentes, o do idoso, da família, da casa de passagem, são alimentos diferenciados, porque é para atender a necessidade daquela pessoa naquela fase de vida. Com certeza. Sabe? E nas condições que nós encontramos também, né? Geralmente elas são subnutridas. Né? Com certeza, né? O pessoal chega, não é fácil, né? Secretária Tânia Soares, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Não acredito que já acabou. Temos muito o que falar ainda, que ficou aqui falar sobre o Cine Roraima, mais Cine, esporte, emprega mais jovem, esporte. programa de artesanato, plantando sonhos. Então, eu aqui no ar já lhe convido para outro dia você vir aqui para a gente falar sobre esses outros projetos da CETRABS que não conseguimos falar hoje. Tá, então, mas não conseguimos falar, mas deixa eu falar do Emprega Jovem rapidinho. Fique à vontade. O Emprega Jovem, ele é um programa de qualificação profissional para jovens a partir de 15 anos até 29 anos, que é o conceito do jovem. Então, a gente já começa a fazer uma busca ativa dos jovens que já estão no ensino médio. Estão no processo do ensino médio e que ainda não sabem como entrar no mercado de trabalho, o que eles querem, vislumbram para uma vida profissional. Então, todo o processo a gente já começa por aí. Né? Tem várias escolas, é uma parceria com a Secretaria de Educação e várias escolas já estão dentro do Emprega Jovem. Nós já capacitamos como uma primeira etapa e já estamos na continuidade do primeiro momento do Emprega Jovem, já 2.100 jovens. Agora, no sábado passado, eu fui participar de uma entrega de 150 certificados. Foi sábado ou sexta-feira. Já 150 jovens, toda semana. Olha que alegria, né, dessas pessoas, esse certificado. E aí estudam marketing pessoal, educação financeira, estudam a parte de informática, inteligência emocional, gestão das emoções, como se comportar numa entrevista, postura diante de um entrevistador, de um currículo. Então, o primeiro momento é esse, é para potencializar, motivar, mostrar para os jovens que breve eles estarão no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. E que aí eles precisam começar a pensar no seu projeto de vida profissional. Que perfil eu tenho e para onde eu quero ir. Exatamente. E aí a gente prepara, porque, por exemplo, a entrevista. A entrevista é fundamental. O cartão de visita. É o cartão de visita. Ele tem que estar bem preparado para lidar emocionalmente com o entrevistador, ter uma postura adequada, saber impressionar o entrevistador naquele momento, saber como se vestir,
Porque, às vezes, você tem um talento, um potencial, que ao desconhecer a importância de uma entrevista, a importância de uma elaboração de currículo, a importância da sua vestimenta nessa entrevista, daquilo que você vai falar, ele perde uma grande oportunidade. Com certeza. Porque eu já fui entrevistadora, eu já fiz muitas análises curriculares para N projetos, e aí a gente começa a observar alguns detalhes que são importantes e que abrirão portas, ou não abrirão naquele momento. Então, nós temos que preparar o jovem para isso. É verdade. Então, nós temos 2.100 jovens que já estão nesse programa. E assim, Ribamar, só para fechar, com relação às boas práticas da CETRABS, do governo do Estado, por meio das políticas sociais, políticas de trabalho, entre outras, nós já fomos até a França. Roraima foi o único estado do Brasil convidado para participar 15 dias na França. Eu fui com o meu gestor do Trabalho, Emprego e Renda, que é o Gabriel. Nós estivemos durante 15 dias na França, levando as boas práticas de Roraima em relação a tudo que a gente conversou sobre aqui, ao Emprega Jovem, em relação ao trabalho do Cine. E também aprendemos muito com as boas práticas francesas em relação à empregabilidade e ao Cine francês, que não é agência, né? Lá, agência de emprego, que é chamado Pôle Emploi. Nós estamos dentro de um acordo de cooperação técnica por 2 anos. Na próxima semana estaremos recebendo pela segunda vez a equipe, os coordenadores franceses. Para vir conhecer o trabalho feito aqui. Porque nós estamos impulsionando, trazendo inovação para o trabalho do Cine, para o trabalho de empregabilidade do jovem, para o trabalho de empregabilidade de várias pessoas. Então, eu quero só ratificar aqui, né, o quanto esse trabalho ele é feito com louvor, com competência e responsabilidade, com muitos resultados. Que bom, e resultados que são reconhecidos nacionalmente, reconhecidos internacionalmente. E também, eu não vou citar aqui, porque a gente ainda está em processo, mas muito em breve nós iremos também apresentar o trabalho que Roraima desenvolve por meio da CETRABS, fora do país também. A gente vai fazer um outro país para a gente representar e apresentar o trabalho que é desenvolvido. Nas unidades de acolhimento, nas 23 unidades que nós trabalhamos, nas 14 políticas públicas que são executadas. Primeira infância, pessoa idosa, pessoa com deficiência, juventude, esporte, segurança alimentar e nutricional, proteção básica, proteção social, igualdade racial, política sobre drogas. Hoje mesmo nós temos uma grande ação até às 17 horas, que é uma ação voltada para essa população que está em situação de rua. Brevemente, nós estaremos inaugurando os nossos restaurantes populares, que são chamados de restaurante cidadão. São vários, em vários pontos da cidade, da capital de Boa Vista, nós teremos a presença de um restaurante cidadão coordenado pela CETRABS, Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional do Governo do Estado. E aí nós estaremos trabalhando o quê? O direito mais básico de qualquer ser humano, que é a alimentação, direito constitucional. Nós estaremos atendendo o segundo objetivo de desenvolvimento social sustentável, que é o combate à fome. Roraima assinou o Pacto Nacional do Brasil Sem Fome e nós teremos o nosso Roraima Sem Fome. Já temos, porque existem muitos programas que têm essa finalidade de combater a fome e de produzir alimentos. Agora nós vamos fazer uma assinatura a nível estadual, mas já assinamos a nível nacional o Brasil Sem Fome e aí Roraima Sem Fome. Tem previsão de quando vamos iniciar a atender a população com um restaurante? Sim. A nossa meta é agora em fevereiro. Olha só, então está perto já, a coisa está em andamento. Não, já está.
já estamos com 70% do projeto em andamento. Olha só, em primeira mão aqui no programa Nosso Dia. Primeira mão mesmo. Que vai virar um restaurante, tipo restaurante popular, como chamam, né? Só vai ser restaurante cidadão? São vários. Vários, né? Eu vou deixar a surpresa. E no interior também, não? Só em Boa Vista. Por enquanto, só em Boa Vista. Porque Boa Vista comporta 72% da população de Roraima. É a cidade-estado, como falamos. É a cidade-estado. Então, assim, não é um restaurante, são vários restaurantes em vários bairros. Né? Então, eu vou deixar surpresa para todo mundo, mas agora em fevereiro, né, estaremos inaugurando os restaurantes cidadãos. Não é um, são vários. Tânia, é sempre um prazer te receber para falar de coisas boas, né, daqui do estado. Eu tenho um programa também aos sábados que é de 1 hora, é só entrevista no programa, de 12:00 a 1 hora. Já tem compromisso para sábado, então você vem no sábado para a gente terminar de conversar, que tem muita coisa boa que nós não falamos, né, sobre alguns programas importantes da CETRABS e que tem que ser divulgados, né? Tem que ser divulgado. Então eu deixo já aqui o convite no ar. Não, já está para agendado. o próximo sábado, 12:00. Já está agenda aí, tá Rodrigo. Confirmado? Perfeito. Né, Eloá. Então pronto. Então você já fica sabendo que sábado, 12:00, dentro do Eu não esqueço. Se eu esquecer, tem 3 pessoas aqui da minha equipe que estão para que possamos falar mais ainda de vários programas que existem dentro da CETRABS que nós vamos mostrar para a população, né? Que muitas vezes desconhecem. Exatamente. Bom, agradecer, porque você já tem entrevistados, por exemplo, a Graça, que é a nossa gestora da Política para as Mulheres. O que eu venho sábado, está agendado, e a cada semana, ou 1, 2 vezes por semana, já está convidado cada gestor, porque cada política que nós executamos tem um gestor. Sim. Se quiser trazer algum gestor no sábado também, será um prazer para a gente fazer aquele bate-bola bem legal. O importante é que divulgue para que a população fique sabendo das ações que são feitas pela CETRABS, né? Que muitas vezes passa só lá, vê aquele prédio bonito, grande, majestoso lá, mas não sabe as ações que acontecem lá dentro. Exatamente. E das ramificações da CETRABS. São várias. Eu digo assim, nós somos como se fosse um polvo, né? Existe ali o corpo, que é a unidade administrativa, que fica na Marion de Mello, e existe os tentáculos. Então, é um polvo de 14 braços, pernas. E agora, saindo daqui, retornando a CETRABS, nós temos um encontro com 2 assessores da JBS. Estamos fechando uma parceria com a JBS. Já iniciamos uma conversa no ano passado, agora nós estamos dando continuidade para que nós possamos fazer um grande programa de qualificação profissional para migrantes. Olha aí. Porque a JBS é uma das grandes empresas do Brasil que tem feito essa contratação maior em relação aos migrantes que são interiorizados. Muito bem. Se a gente continuar falando aqui, vamos passar o resto do dia, mas infelizmente nós temos o nosso horário. Daqui a pouco vai começar o programa da Poliana Araújo, né? E temos ainda o último bloco do horóscopo, né, Tancredo? Então vamos para o último bloco do horóscopo de hoje. E eu retorno para encerrar o programa, já agradecendo aqui a Tânia Soares pela sua participação. Agradeço claro também. Agora você vai vir mais vezes, vai ficar sempre vindo ao programa, para cada dia ter 2 ou 3 programas falando, para disseminando todas essas ações, Tânia. Obrigado. Tá? Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus nos abençoe cada vez mais. Clícia de Souza com a última rodada de previsões astrológicas do dia. Confira o seu signo. Sagitário, o dia de hoje lhe traz grande clareza comunicativa com os outros e também no casamento, parcerias e vida social. Você está mais consciente e direto sobre o que é e como se comunicar. Há a necessidade de se estabelecer certo senso de individualidade nas relações e você está apto a se comunicar a partir da sua consciência. Capricórnio, hoje o dia lhe trará grande clareza e assertividade para lidar com questões materiais, financeiras e de